sendo Deus, Ele para sempre será Deus. Há um versículo que tem sido norte para a minha vida. Romanos 8:28 nos fala que todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, creia nisso. No final, tudo vai dar certo, amém? Deus está no controle, por mais difícil a situação. Você vai atravessar, Deus vai estar contigo. E no final, tudo vai dar certo, porque você foi chamado segundo o propósito de Deus. Pastor Marcelo, com a oportunidade, por favor. Vamos orar a Deus, pedir a bênção do Senhor sobre o servo de Deus. Deus Pai, nós somos gratos a Ti por aquilo que Tu fazes. Obrigado, Deus, Tu continuas e sempre serás Deus em nossa vida. Pai, eu rogo agora por Teu servo, para que o Senhor, meu Deus, confirme, Senhor, a palavra que já colocaste no coração dele. Pai, fala comigo, fala com a igreja, usa-o poderosamente, na liberdade do Espírito Santo. Nós rogamos a Tua bênção sobre a igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor a todos, amém? Amém? Queria convidar você, ainda de pé, a abrir a palavra do Senhor no livro da criação, no Gênesis, bem lá no começo, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Uma passagem muito conhecida. Estou confidenciando ali com o pastor Cid, com o pastor Wilson, com o evangelista Marino, ali na nossa reunião prévia antes do culto, de como é difícil. Muitas vezes você prepara, trabalha um bom tempo dentro da mensagem e no meio do caminho Deus fala assim, não é isso. E aí quebra todos os seus argumentos. Porque contra o Espírito Santo não tem como você vencer. E seria uma burrice minha não atender a voz do Espírito Santo e querer pregar algo daquilo que o meu coração estava desejoso, talvez, de ouvir nessa tarde. Mas eu sei que pela graça e misericórdia do Senhor, nessa tarde, o Espírito Santo se faz presente e trará o entendimento às nossas vidas para aquilo que é o propósito. Já ouvimos aqui na palavra intermediária, que foi muito importante, senti muito edificado em saber que nós temos que fazer, não só fazer, mas fazer a coisa do jeito certo e para a pessoa certa, que é para Deus. Porque muitas vezes, quando nós nos limitamos a fazer para que nós sejamos vistos e notados, nós corremos o grande risco de nós nos frustrarmos e principalmente não fazermos aquilo que é a vontade de Deus. E baseado em tudo isso, eu queria que você acompanhasse a leitura. Todos acharam? Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante? Amém? Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Versículo 16: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia sobre o seu banco. Vamos agradecer mais uma vez a Deus. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero Te agradecer por esta oportunidade, mais uma vez, estar aqui, Senhor. Sei da grande responsabilidade que é, Senhor, trazer algo que vem do Teu coração, Deus, para o Teu povo. Mas eu sei, Deus, que nessa tarde, Senhor, talvez seremos confrontados, ó Deus, nas nossas decisões, nas nossas opiniões, nos nossos princípios, que nós acreditamos ser o certo. Mas nós queremos, ó Deus, aqui declarar nesta tarde, Deus, que toda, ó Deus, ó Pai, ó Deus, toda contradição, Senhor, caia por terra, que nós vamos ter o nosso coração, Senhor, nesta tarde voltado, Senhor, a ouvir, entender, Deus, e discernir aquilo que o Senhor tem como propósito, como vontade para nós. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que, ó Deus, ó Pai, eu estou aqui, pequeno sou, Deus, ó Pai, mas o Senhor nos escolheu e designou para que esta tarde o Senhor me usasse, Senhor, Deus, para o seu propósito,
Por isso eu peço a Ti, Senhor, me usa, Pai, me usa nas Tuas mãos, ó Pai, porque eu sei que, Deus, ó Pai, ó Senhor, a Tua palavra é viva, é eficaz, ó Deus, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz consolo aos nossos corações, e principalmente nos faz olhar, Deus, ó Pai, para o alvo certo, que é servir e fazer a Tua vontade. Nós oramos assim e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito conhecido, muito clássico, e eu gosto muito do livro de Gênesis, porque se tem uma das coisas mais fantásticas em todo o mundo da criação, de todo o universo que nós entendemos como conhecimento, é ver o quão Deus foi meticuloso, foi ali perfeccionista em fazer as coisas. Deus coloca tudo ali numa fração de segundos, para que nós venhamos entender. Ele faz criações, Ele cria os céus, o universo, Ele começa a fazer a separação das coisas, Ele cria animais, Ele cria ali a vegetação, que são coisas ali, tudo em fração de segundos, tudo aquilo acontece. Mas por que não dizer que uma das maiores obras de Deus foi a criação do homem? Tanto é que Ele dispensa ali muitos versículos, um tempo ali para descrever de como seria a concepção do homem. O homem que seria feito ali, um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Você vê que em todas as outras criações, as coisas que foram criadas por Deus, parece que Deus não tem ali um concílio onde Ele se consulta, ou senão Ele ali presta ali algum tipo de esclarecimento e algum tipo de, como se diz, de satisfação. E Ele ali, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós entendemos muito bem, com o decorrer do tempo, que ali se tratam das figuras da Trindade, de Jesus ali presente, como Filho de Deus, o Espírito Santo. E tudo isso como um plano perfeito de Deus, que foi a criação do homem para reinar, dar nomes, para governar, para crescer e se multiplicar para o nome de Deus, para levar ali adiante o nome do Senhor. Muitas das vezes nós olhamos com um plano frustrado um pouco mais adiante, que foi a queda justamente do homem no Jardim do Éden. E quando nós vemos esse versículo, e se eu fosse dar um título a essa mensagem, talvez eu colocaria como a Bíblia de Adão. Nós hoje vivemos talvez um tempo complexo, onde padrões estão perdendo sentido, onde estão tentando não mudar, mas estão tentando substituir verdadeiros valores, principalmente família. Então queremos criar um novo formato de família, um novo formato de gênero, uma nova forma de você aceitar ou de rejeitar as coisas. O mundo está muito complexo nas suas decisões. E nós vemos que tudo isso é uma atitude do inimigo para tentar frustrar os planos de Deus. Mas nós sabemos que o plano de Deus ele é perfeito. A vontade de Deus ela prevalece. E talvez na mesma forma com que Deus te chamou nesta tarde aqui, que te escolheu, sabe de uma coisa: se alguma coisa tem saído fora do planejamento que você entendeu que foi Deus que colocou na tua vida, hoje é uma tarde para que você possa retomar esse caminho. E quando ele fala aqui que ele toma o homem, põe o homem ali no Jardim do Éden, para cultivar e guardar ali a terra, o Senhor lhe dá ali a seguinte ordem. Por isso que eu falo que essa era a Bíblia de Adão. A única recomendação que Adão tinha que seguir para que tudo corresse bem, para que ele estivesse dentro da vontade, para que ele estivesse dentro do propósito de Deus, era justamente esse: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Você parou para pensar que isso era a única determinação que Deus tinha colocado na vida de Adão? Não tinha uma série de regras e tantas outras coisas. Não existiam talvez ali um código de ética, não existia nada disso. Adão, eu quero dizer para você que você é dono de tudo isso aqui, você está sobre autoridade sobre todas essas coisas. Eu deleguei você dentro desse paraíso, dentro do Jardim do Éden, e a única coisa que você tem que fazer para que você possa andar na minha presença, para que você possa cumprir o meu propósito, é justamente não fazer isso. Não coma de forma alguma, não participe da árvore da ciência do bem e do mal. Até porque você tem ali a árvore da vida, aquela que vai prolongar
a tua vida eternamente. Mas, muitas das vezes, nós ouvimos muitas pessoas dizerem sobre a questão do livre-arbítrio. Sim, Deus nos colocou livres para fazer as nossas escolhas. Sim, Deus nos deu a oportunidade de nós fazermos as nossas escolhas. Mas o que nós precisamos entender nessa vida é que nós somos resultado justamente daquilo que nós escolhemos. Se você tem vivido uma vida difícil, entenda que isso não é propósito de Deus. O propósito de Deus é para que você esteja na presença dEle, que você tenha uma vida com Ele, talvez com dificuldades, com lutas, mas sabendo que você é um vitorioso, porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória. Mas essas livres escolhas, muitas vezes, as pessoas entendem como livre-arbítrio. E confesso que muitas vezes eu procurei na Bíblia, pastor Cid, onde que está escrito livre-arbítrio aqui. Mas sabemos que por definição e por conceito nós começamos a entender o que é fazer uma livre escolha. Ter a oportunidade de fazer escolhas. Eu costumo dizer que o livre-arbítrio é algo que quando você decide por ela, tomar as suas decisões, e quando elas não influenciam diretamente ou prejudicam alguém, algo, algum processo, ela é livre-arbítrio. Eu venho talvez numa configuração diferente, né? Vim aqui de blazer, um visual um pouco mais descolado, mais moderno, né? O pessoal fala, está ficando velho, está ficando esquisito. Falei, não, é que chega um determinado tempo, né, pastor Cid? Não somos mais nós que escolhemos as nossas roupas, são as nossas filhas e a nossa esposa, né? Pai, compra essa roupa aqui, porque esse senhor está com um visual muito cafona, está muito, tem que ser mais descolado. Mas o fato de eu estar ou não com uma camisa combinando ou não, com uma cor de repente diferente daquele que é o seu gosto, isso não interfere que nós vamos interagir como igreja. Mas quando a minha escolha, ela diz diretamente que ela influencia ou ela prejudica alguém, e principalmente a minha salvação, você tem que entender que isso não é uma livre escolha e não é livre-arbítrio. Quando Deus fala ali para Adão, olha, porque do dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Deus não estava dizendo para Adão, essa é uma opção ou é uma escolha. Deus está dizendo, olha, se você não cumprir este propósito, esse princípio que eu coloquei na tua vida, certamente você vai morrer. E é incrível como pessoas têm, nos tempos de hoje, brincado muito com a questão da nossa salvação. As pessoas estão, de alguma forma, negociando princípios que são inegociáveis. E quando eu falo isso, eu falo num contexto geral de não só de mundo, mas também de igreja. Ou você ainda não deparou com alguma coisa esquisita dentro de muitas igrejas? Quando você olha e fala assim, isso é inadmissível acontecer no meio do povo de Deus. Ou isso aqui é inadmissível, isso não faz parte do verdadeiro culto de adoração ao Senhor. Essas coisas têm vivido intensamente nos dias de hoje, tentando nos influenciar, tentando nos enganar. E note-se que Adão, então, ali diante somente daquele princípio que ele tinha que cumprir, chega num momento ali, a partir dos próximos capítulos, que ali, tudo bem que Eva deu ouvidos a quem não deveria dar, mas a função do sacerdote daquele lugar era justamente de Adão. Adão tinha que manter a sua postura firme, porque era aquele que tinha recebido toda a ordem de Deus. E talvez o grande erro, não só de Adão e muitas vezes nosso, é porque nós sempre queremos atribuir, nós estamos vivendo uma cultura que nós nunca somos culpados ou errados. Nós sempre achamos alguém, sempre conseguimos responsabilizar alguém, muitas vezes pelas nossas atitudes erradas. Muitas vezes nós olhamos para as nossas escolhas e quando nós fracassamos, eu falo assim, olha, não foi culpa minha, foi por causa disso ou daquilo. Nós temos vivido num mundo onde nós tentamos justificar de qualquer forma que nós não estamos errados, nós estamos completos de razão. E quando eu olho para esse versículo, eu começo a entender que Deus me coloca ali numa posição onde eu tenho que entender que eu faço as minhas escolhas, as minhas decisões, elas podem, de uma certa forma, comprometer não só as pessoas que eu amo, as pessoas que estão à minha volta, mas também a minha salvação. E quando Adão ali, ele é questionado, né? Eu costumo dizer que muitas vezes uma pessoa estava falando comigo ontem, logo pela manhã, ele me ligou lá do Brasil e falou, olha pastor, eu estou mal, fala comigo, eu preciso falar com você. Eu fui, atendi ele prontamente,
E ele falou: Deus se esqueceu de mim, pastor. Deus virou as costas para mim. E eu, no meio de tudo aquilo, meio que acordando, eu queria entender o que ele queria dizer. Ele começou a contar ali, desabafar a sua história, o que estava acontecendo com ele dentro do seu casamento, falando todos os detalhes. E eu disse: querido, onde você estava todo esse tempo? E ele disse: pastor, eu confesso que eu me afastei da presença do Senhor há muito tempo. Há muito tempo que eu e minha esposa, nós não participamos de um culto. Há muito tempo que nós não vamos à igreja. Há muito tempo que nós não participamos da ceia. Há muito tempo que nós não temos comunhão com os irmãos. Querido, você tem que entender que Deus nunca te abandonou, eu falei para ele. Assim como foi com a história de Adão, porque diz a palavra do Senhor que na viração do dia, Deus sempre ia ali fazer aquele passeio rotineiro para encontrar-se com Adão. Mas um dia Adão se ausentou desse encontro. E é porque ele havia desobedecido a grande norma, a grande princípio que Deus tinha colocado para ele. E para você entender que muitas vezes você se sente abandonado por Deus, eu quero dizer para você que isso é uma mentira que o diabo tem colocado no seu coração. Porque Deus sempre esteve naquele lugar, do ponto de encontro de Adão, para se encontrar com ele. Mas foi Adão que não compareceu aquele dia, porque estava envergonhado por aquela burrada que ele havia feito. Muitas das vezes, irmãos, eu quero afirmar que todas as vezes que nós sentimos que Deus nos abandonou, é porque nós não temos ido até a presença dele. E eu sei que talvez existem situações que muitas vezes deixam você constrangido pelo que aconteceu contigo. E muitas vezes você procura ter que entender e tentar achar uma razão para aquilo. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não está preocupado com tudo aquilo que aconteceu, ou talvez até mesmo com o erro que você cometeu. O que Deus quer que você tenha e que eu tenha e que nós como igreja tenhamos é uma postura de arrependimento genuíno e verdadeiro. Aquele desfecho poderia ser diferente no final daquela tarde no Jardim do Éden. Se simplesmente Adão chegasse e falasse assim: Senhor, o Senhor me recomendou para que eu obedecesse e não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Eu fiz isso, eu desobedeci, eu fui leviano na minha decisão, eu fiz uma escolha totalmente errada, me perdoa, Senhor, porque eu não deveria ter feito isso. Esse era o caminho para que Deus o perdoasse. Esta era a postura que Deus talvez esperasse de Adão. Mas ao contrário disso, sabe o que Adão disse? Olha, Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me deste. E a mulher falou assim: olha, foi a serpente que me enganou. Nós temos vivido num tempo onde nós tentamos de todas as formas fugir da responsabilidade dos problemas que nós causamos. E isso é muito errado. Se Adão tivesse tomado uma postura ali genuína de arrependimento, eu não sei o que poderia mudar ali talvez no decurso da história, mas eu posso dizer para você que a mesma graça e a misericórdia e o perdão que hoje nós temos usufruído na nossa vida teria vindo sobre a vida de Adão e da sua casa, e as coisas poderiam ter sido diferentes. Decisões que podem mudar a nossa vida, oportunidades que nós temos de assumir os nossos erros, oportunidade onde nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados e entender que Deus nunca virou as costas para cada um de nós. Deus sempre está presente no meio de nós. E é interessante que, paralelo a essa história, eu meditava em Lucas capítulo 15, do capítulo 11 ao versículo 32, é uma história muito clássica, uma história que todos conhecem, que é a história do filho pródigo. E eu confesso que eu já preguei, já ouvi muita gente pregar, eu já vi tanta coisa que as pessoas falaram, eu já vi tantos tipos de exposição em relação a esse texto. E eu falo: meu Deus, se esse texto hoje fosse levado, talvez as grandes produtoras, já existiram livros, já existiram filmes, talvez, ilustrações que representam esse texto.
Mas se a gente levasse hoje para uma produção, talvez seria uma das séries, né, uma das séries mais longas da Netflix. Talvez seria um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Se você colocasse a posição do filho que vai embora, que pega tudo a sua herança, vai embora, abandona tudo, depois volta arrependido, talvez o nosso senso de justiça, nosso senso de crítico, né, daria muito tempo, né? Seria extenso o tempo que nós trabalharíamos isso. Se você falasse assim, talvez as pessoas iam sensibilizar com aquele filho que foi embora, mas que voltou arrependido. Outros talvez criticariam essa posição, outros talvez apontariam para aquele pai e falaram: olha, mas aquele pai foi leviano, o filho ali, o mais velho, que sempre foi justo, que sempre esteve ali junto, né? Talvez foi injustiçado. Talvez o filho, algumas pessoas tomariam partido do filho mais velho e falaram assim: olha, aquele filho mais velho tem razão, né? Fez tudo certinho. E aí vem o irmão lá que gastou tudo e volta, na maior cara lavada, na maior cara de pau, e fala assim: olha, Deus, pai, eu estou arrependido, me recebe de volta. E eu comecei a olhar tudo isso, eu comecei a falar: Deus, o Senhor Jesus colocou essa parábola naqueles tempos, mas aquilo que isso tem a ver com os nossos dias de hoje, o que tem a ver isso com a queda lá no começo de Adão. E eu comecei ali a tentar digerir aquela palavra, comecei a estudar aquilo, comecei a entender, tentar entender, comecei ali nas madrugadas, Deus, o Espírito Santo me acordar para falar sobre isso. Existem coisas que eu posso apontar, que você pode entender nessa parábola, que você talvez vai entender com o momento presente que você ou alguém está vivendo. Aquele filho mais novo, ele não tinha necessidade nenhuma de partir da presença do seu pai. Não era o momento de sair para se aventurar. Mas quando eu deparo com a imagem daquele pai e começo a olhar o aspecto do amor de Deus na nossa vida, eu começo a entender que aquele pai, em momento algum, ele chega para aquele filho: filho, não vai, ou senão não vou te dar a tua parte, não vou te dar a tua herança. E eu fico entendendo: Deus, por que não teve uma intervenção daquele pai? Por que aquele pai falou assim: não precisa, o que o Senhor quer explicar com isso? E eu volto lá no Jardim do Éden. Deus também poderia ter feito uma intervenção para que o plano original não frustrasse, não fracassasse. Mas Deus nos deu a livre escolha de nós entendermos que para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu começo a entender o amor daquele pai, eu começo a ver a decisão daquele pai em deixar aquele filho ir. E uma das coisas talvez que mais ali me deixa impressionado naquela parábola é que quando aquele filho volta, ele toma ciência do que ele fez, ele perdeu tudo. E talvez seja uma coisa que eu quero falar para você aqui nessa tarde, e talvez que isso tenha te incomodado. Eu quero dizer para você que talvez muitas pessoas olham com um olhar de reprovação por aquilo que você já fez, por aquilo que você já cometeu. Mas sabe de uma coisa, nós temos um Deus misericordioso, que Ele esquece o nosso passado quando existe um verdadeiro arrependimento do nosso coração. E quando aquele pai, então, eu acho muito interessante, muito bonito, brilhante, quando ele fala que ele avista no caminho de volta o seu filho chegando. E eu posso dizer mais uma vez, afirmar, aquele pai, assim como Deus, nunca tirou os olhos daquela estrada ao qual o filho tomou a decisão e fez a escolha de se afastar dele. Da mesma forma, Deus está aqui nesta tarde com a mesma intenção e com o mesmo propósito, olhando para o caminho, para ver aqueles que estão voltando à presença dEle, para retomar a comunhão com Ele. E é interessante que o pai se apressa. Se você for parar para usar um pouquinho da imaginação, você para imaginar que talvez ele estava ali na sacada da sua propriedade, todos os dias olhando ali, sem tirar os olhos daquele caminho, dizendo: o meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar, uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai se arrepender, uma hora ele vai voltar. E assim é o sentimento de Deus daqueles que se afastam da presença dEle. Talvez você, de uma forma errada, tenha entendido que Deus é um Deus carrasco, sanguinário. Existem pessoas que chegam para mim e falam assim: olha, como esse rapaz falou para mim ontem, ele falou: olha,
Isso só pode ser a mão de Deus pesando sobre a minha vida. Eu falei, não entenda Deus como um Deus carrasco, um Deus que é alguém que tem prazer, porque a mesma palavra dele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Quanto mais você que já conheceu a Jesus, que já andou nos caminhos dele, você não pode fazer essa afirmação que Deus ele está contente pela sua situação. A única coisa que Deus deseja nesse momento é que você retome o caminho. E ali nós paramos, oramos, ele chorou muito e falou assim, vou fazer a coisa certa, buscar novamente os caminhos do Pai. E é interessante que nessa parábola, voltando aqui, ele volta, quando ele chega ali, o pai se antecipa a todos. E ele vai lá e ele abraça aquele filho como se nunca algo de errado havia acontecido entre os dois. Ele abraça, ele fala, ele se apressa, ele se antecipa e fala para os seus servos, olha, tragam a melhor roupa, tragam a sandália, tragam um anel, vistam ele. Sabe por quê? Porque Deus e o pai, como diz naquela parábola, ele não tinha nenhuma intenção de ver aquele filho humilhado, porque sabia que existia um verdadeiro arrependimento no seu coração. Quando aquele jovem então recebe as novas vestes, a nova sandália nos pés, a aliança, novamente o anel ali de um compromisso, de uma aliança, ele entende então que ele nunca havia deixado de ser o filho querido do seu pai. E o que eu quero que você entenda nessa tarde, que talvez devido aos erros e às escolhas erradas que você tem feito, você tem entendido que Deus não te ama mais, e isso é uma mentira absurda, porque Deus continua amando. E aquele pai então se alegra e fala, olha, vai lá, traz o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, porque aquele filho meu estava morto, ele voltou, ele viveu, está novamente à minha casa, isso é um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande, vamos festejar. Deus também, no seu propósito de salvar e redimir o homem dos seus erros, ele não pega um bezerro cevado, mas conforme o Evangelho de João diz, que ele ama o mundo de tal maneira, que ele pega e dá o seu filho, o único filho que ele tinha, para morrer por cada um de nós. Talvez na sua cabeça é difícil entender isso, que mesmo você errando, mesmo que você tomando caminhos errados, fazendo escolhas erradas, Deus ainda pode te amar. Mas eu quero dizer para você que o amor de Deus não explica, porque Deus ele é amor. Ele não é um sentimento, ele não é uma paixão, ele não é um jogo de interesses. Deus não te abençoa, Deus não te quer, Deus não te ama porque você faz alguma coisa de bem. Deus ele te ama porque em primeiro lugar, ele tomou a primeira atitude, que foi entregar o seu filho Jesus para morrer na cruz. Quantas vezes nós nos deparamos com as situações que nós entendemos que nós viramos as costas para Deus. Mas graças a Deus que quantas as vezes nós entendemos, caímos em si, nos arrependemos e voltamos novamente para dizer, Deus, nos perdoa, porque eu estou aqui e dependo de Ti. Eu quero que você nessa tarde feche os seus olhos, ou melhor, fique de pé. Eu quero que nessa tarde você entenda que eu não estava nesse texto para pregar hoje, mas eu sei que o Espírito Santo me incomodou, porque tem algo que tem que ser feito nessa tarde. E é urgente. Feche os seus olhos. Talvez você tenha vivido num mundo de justificativas, que tudo que está dando errado na tua vida é por culpa de alguém. Eu quero dizer para você, é engano teu. Foram as suas escolhas. Mas é tempo de mudar isso, porque nós estamos diante de um Deus impossível, como foi cantado aqui. E eu quero que nessa tarde você retome esse caminho diante de Deus. Talvez se você priorizou coisas na sua vida que te afastaram, não da igreja, você está presente aqui. Sabe aquele filho mais velho que nunca saiu da casa do pai? Sabe aquele filho que disse para o seu pai, olha,
Eu trabalhei como um escravo para você. Aquele filho não entendeu o que era ser filho. Ele entendia, ele se lidava com ele se considerava como um escravo. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja também nos considerando dessa forma, como escravos. Não entendemos que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos direito e herança de uma vida eterna. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Alianças não devem ser quebradas de maneira alguma. Sabe, como eu disse ali para você, quando eu falei ali no começo, a vida de Adão era simplesmente isso, obedecer aquilo que Deus tinha dito, e era uma coisa só. E eu quero dizer que para você, nessa tarde, não é a religião que determina o que você deve ser, mas é Deus que determina o que você deve ser, uma pessoa que ande na presença dEle e procure ser perfeito. Se nós entendemos isso, tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para a nossa vida, Ele vai se cumprir, sim, porque foi Ele que começou a boa obra na tua vida. Mas precisa ter atitude para mudar muitas coisas, para entender o que eu estou dizendo aqui, através daquilo que o Espírito Santo tocou e incomodou meu coração. E a igreja com os olhos fechados, eu quero convidar você a vir aqui à frente, você que tem sentido que você precisa, nessa tarde, retomar a caminhada com Deus. Eu não estou dizendo que você está afastado, querido, não estou dizendo que você está desviado, estou falando aqui para você, você precisa retomar o seu caminho na presença do Senhor. Cadê você que eu quero orar pela sua vida? Glória a Deus. A igreja continue com os olhos fechados. Sabe que Deus ama? É atitude, é postura, é coragem de dizer: olha, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Fique à vontade, se quiser ajoelhar diante da presença do Senhor. Você não está ajoelhando diante de um homem, de uma autoridade, você está fazendo isso diante de Deus. Eu quero dizer para você que Deus tem aquele encontro marcado todos os dias no mesmo lugar contigo, e Ele não te abandonou. De forma alguma, talvez como as pessoas entendem e pensam e julgam e criticam e dizem que você não é digno. Eu quero dizer para você que mesmo assim mesmo como foi com aquele pai que se apressou em cobrir a vergonha daquele filho, trazendo novas vestes, nessa tarde Deus pode renovar as suas vestes e declarar nessa tarde que você é filho de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, aqui estão vidas, aqui estão pessoas, Deus, que têm entendido nessa tarde, Pai, que precisam mudar, que precisam, Senhor, ó Deus, talvez mudar a sua atitude. Ó Deus, existem pessoas aqui talvez que passaram a vida toda se justificando. Talvez existem pessoas que viveram a vida inteira, Senhor, ó Pai, ó Senhor, tentando de alguma forma encontrar um culpado, mas que nessa tarde entendem que eles precisam mudar de posição, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo fala aos nossos corações nessa tarde. Deus, eu quero declarar que nessa tarde haja uma libertação, Senhor, na vida dos teus filhos. Que as cadeias sejam quebradas, as correntes sejam, ó Deus, ó Pai, vencidas, ó Pai. E que esses teus filhos possam caminhar novamente, Senhor, rumo, Senhor, ó Deus, ao lugar desejado. Que essas pessoas possam, Senhor, ó Deus, a voltar, Deus, a ouvir a Tua voz e entender que o Senhor tem o melhor para a vida deles. Muito obrigado, Senhor, porque nessa tarde nós temos entendido, Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar, Senhor. E como, ó Deus, houve grande alegria naquele dia, Senhor, que aquele filho volta a casa, Pai, volta à presença do Pai. Ó Deus, eu sei que nos céus também existe grande alegria por tudo aquilo que está acontecendo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós declaramos nessa tarde a vitória dos teus filhos. Nós declaramos aqui nessa tarde, Senhor, uma mudança de postura radical, Senhor. E assim como o Senhor, Deus, ó Pai, trouxe para a vida de Abraão, Deus, queremos andar na Tua presença e buscarmos sermos perfeitos, para que, Senhor, a Tua vontade se cumpra em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Eu oro assim e agradeço no Teu nome, Senhor. E juntos nós louvamos ao Senhor, que nós aqui nos humilhamos diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Eu quero orar e agradecer assim, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Aleluia. Saia daqui vitorioso. Saia daqui convicto que o Senhor está segurando as suas mãos. Saia daqui confiante que você está novamente no caminho certo. Que Deus possa te abençoar. Pode voltar para o seu lugar. A igreja glorifica o Senhor e aplauda Ele. Pastor Cid.